assunto aqui que, né, a gente até marcou e deu ênfase para falar sobre a inclusão, né? Hoje a editora, a gente trabalha muito, né, com esse assunto relacionado à inclusão. Né? Tanto na educação quanto na saúde. Isso. E até a própria família, né? Que passa pelo luto e demora para incluir essa criança dentro das questões sociais. Sabe das dores, né? E da realidade. E aí, como que vocês fazem para adaptar esse tipo de atendimento, né? A uma criança que talvez é acamada, né? Cadeirante. Ou por questões comportamentais, Sim. né? Eu atendo muitos pacientes que são cadeirantes, que, enfim, tem alguma questão que não conseguem andar, se locomover, né? E também pacientes com questões comportamentais. Então, eu tenho muitos pacientes, né, com TEA, muitos pacientes TDAH, com síndrome de TOD, enfim. Então, para cada família, eu vou adaptar da forma que eu preciso, né? Então, eu sempre na anamnese pergunto bastante coisa, exatamente para já me preparar para isso. Sim. Então, e os pais geralmente também costumam avisar, né? Para os pacientes cadeirantes, então muitas vezes eu faço, às vezes eles nem precisam, a maioria das cadeiras, elas, das próprias crianças, às vezes deitam, então tem paciente, por exemplo, eu tenho um paciente meu que é de Olímpia, e a mãe dele, ela é pequenininha e ele já é grande, ele tem 8 anos, ele já é pesado, vem com ele sozinho, ela não consegue tirar ele, eu falo, calma, deixa ele aqui, eu coloco ele perto da minha cadeira, deito na cadeira dele mesmo, e eu faço esse atendimento dele na própria cadeira dele, tá? Pacientes menores, né, que precisam, que usam cadeira de rodas, enfim, são acamados, as mães colocam eles na minha cadeira, então, e aí eu vou respeitando também o tempo deles. Eu tenho vários pacientes, por exemplo, com paralisia, e que as mães falam, acho que ele tá incomodado, aí eu vou parando, e vou conversando, e eu não deixo de fazer uma coisa lúdica, porque é um paciente assim. Sim. Não deixo, jamais, ele não vai entender. Porque tem que ter a inclusão. Se eu falo tanto da forma lúdica, não sei o quê. Então eu converso da mesma forma. Com os pais também, passando parte de orientações. Até a parte, né, de pacientes com já distúrbios comportamentais. Então eu sei que às vezes aquele paciente não vai sentar na minha cadeira e tá tudo bem. Na primeira consulta. Então eu converso com aqueles pais. Quer levantar no meio, né? Quer levantar no meio, força, levanta, né? Não tem vem. como, É diferente de quando um paciente precisa de um tratamento de emergência, dor, precisa tratar, que não pode sedar, que precisa segurar, e fazer totalmente diferente do que nós estamos falando aqui agora. Agora nós estamos falando sobre a inclusão desses pacientes, né? Atendimento humanizado, exato. né? E para eu conseguir trazer esse paciente, já teve paciente de eu fazer 4, 5 atendimentos até conseguir que ele sente na minha cadeira e tá tudo bem. Os pais só precisam entender que acaba sendo o meu trabalho, então é claro que eu vou cobrar a consulta. E alguns pais não gostam e não querem pagar a consulta porque não foi feita a limpeza. Então, aí eles precisam, às vezes, procurar outro profissional, né? Porque, é difícil. E você não pode justo, né? forçar também. Exatamente. E aí, da mesma forma que eles não gostaram, não vão voltar por esse motivo, e talvez não voltariam se você forçasse a barra. Exatamente. Então, tem tudo isso ser conversado. Tem paciente que eu só olho o dente na primeira consulta, que eu faço, enfim, sem acionar o motor, até conseguir acionar, enfim. E não só pacientes com algum distúrbio comportamental. Tenho pacientes com medo mesmo. Com medo. Sim. E às vezes não é nem medo por uma experiência que viveram. Às vezes é medo de ver alguma coisa na TV, de ouvir alguém falar, do pai ter passado medo. Então, os pacientes com medo, eu também às vezes faço essas consultas de condicionamento. Isso mesmo. Então, a consulta de condicionamento, ela é uma consulta. Não é porque às vezes eu não fiz a limpeza, mas é uma consulta que vai ser uma consulta de condicionamento, que vai condicionar a criança para da próxima vez ela sentar e... Enfim, Sim. As consultas de condicionamento, quando indicadas, né, elas são muito bem-vindas. Tem pacientes que precisam de uma, tem pacientes que precisam de 5, e elas são bem-vindas e ajudam a gente no tratamento. E as crianças de hoje serão os adultos do futuro. Exatamente. Da mesma forma que tem crianças com medo, crianças que precisam da inclusão, da forma lúdica, existe adulto também que precisam passar por essas questões, verdade. né? Com certeza. Lúdica, de condicionamento, porque na infância não foram tratadas. Com certeza.